Povoação. A Vila das Sete Lombas, espraiadas a partir do vale onde está edificado o centro histórico. A partir do núcleo, as 7 línguas da terra ramificam os seus raios e emprestam ao conjunto a forma de estrela. As lombas são acidentes geográficos, caprichos da terra vulcânica, muito comuns nos Açores, sobretudo nas regiões montanhosas. Segundo documentos antigos, pensa-se que o povoamento da ilha de São Miguel começou aqui, nesta praia de areias baixas e fácil acessibilidade. Para além do nome, povoação, lugar dos primeiros povoadores, a vila guarda ainda reminiscências da enorme aventura que esteve na origem do surgimento das sociedades atlânticas, num mar outrora chamado de águas desertas, aonde só os europeus navegavam sem terra à vista. A arquitetura religiosa também nos deixou uma herança desse tempo longínquo, a Igreja Matriz Velha, edificada junto da praia, aonde desembarcaram os primeiros homens, gente denudada, capaz de enfrentar o desconhecido, transpô-lo e vencê-lo. No silêncio quase deserto do seu interior, é possível imaginar como seriam esses primeiros açorianos, que o escritor Vitorino Nemésio descreveu assim. Eram aventureiros de origem estrangeira, aportuguesados no trato das cidades marítimas, meio cavaleiros, meio mercadores, que eram a nata da nossa burguesia e se infiltravam pelas camadas da nobreza real, opinosa e regalona. Gente desempenada e arguta, inquebrantável, cheia de avidez, é certo que a labuta das feitorias lhe inquinou no ânimo, mas não destituída do rasgo que dá às nações um corpo e um pensamento. Apesar do povoamento ter começado por aqui, só no século XIX a localidade foi erigida à categoria de vila. Depois de um longo processo por carta régia de Dona Maria II, de 3 de julho de 1839, os povoacenses puderam organizar-se em sede de concelho e passar a governar os destinos do seu antigo e histórico burgo. Hoje, a povoação anexa as freguesias do Faial da Terra, Água Retorta, Ribeira Quente e Furnas. O centro histórico foi edificado num pequeno vale de terras planas. A sua área urbana tem vindo progressivamente a adaptar-se às exigências da vida moderna e atualmente a Vila da Povoação encontra-se perfeitamente integrada no plano mais vasto de desenvolvimento económico que caracteriza os Açores desde o início do século XXI. A sociedade vira-se mais para o exterior. O tempo de lazer requer cada vez mais estruturas, pequenas esplanadas que alegram a paisagem e favorecem o estar na rua das populações e dos turistas que as visitam. Os restaurantes são igualmente lugares de encontro, de saída, lugares onde a qualidade compensa o esforço da vida moderna feita a ritmos acelerados. Os equipamentos hoteleiros valem a pena e proporcionam a necessidade de uma estadia mais prolongada.
Como forma de dinamizar e dar a conhecer os produtos genuínos do concelho, realiza-se anualmente a Feira de Atividades Económicas e Artesanato, que, integrada no Festival da Povoação, complementa um vasto programa cultural, destacando-se a componente musical. Esta noite vem comigo, eu vou ser o teu abrigo, tu vais ser o meu farol. O futuro da vila vira-se definitivamente para o mar, com a construção da sua marginal. Lado a lado com a modernidade, o património é preservado, a herança histórica é mantida. Dos tempos idos ficam as pequenas casas etnográficas. O Museu do Trigo está atualmente a funcionar com visitas guiadas e como casa de chá. Este moinho é o testemunho vivo e a funcionar de um viver antigo, onde a subsistência era pão de cada dia e a economia feita de pouco e difícil de obter. A existência de muitas ribeiras fez com que surgissem numerosos moinhos de água, que se destinavam à moagem dos cereais, sobretudo trigo e milho. A atividade hoje está quase totalmente posta de parte, mas o Sr. Francisco Mendonça ainda subsiste na sua velha azenha, museu movido pela força da água. Depois da lida, tempo para um cigarro de folha de milho, confeccionado ali mesmo a partir de tabaco cultivado no próprio quintal. Neste mesmo local, coabita com o passado a arte das mãos femininas, que com a paciência de outros tempos constroem recordações ainda presentes na nossa memória. São trapos coloridos, que cozidos uns nos outros, resistem como forma de arte popular. Pelo Natal, a vila enche-se de luz, anunciando a mais forte tradição religiosa. E no edifício da Câmara Municipal são expostos alguns presépios construídos com o rigor que a quadra exige. No Celeiro da Terra, uma cooperativa de economia solidária, o antigo convive com uma nova forma de estar. Aqui ressuscita-se o cooperativismo de forte implantação em Portugal e nas ilhas, a partir da velha sabedoria de que a união faz a força. E aqui são retomadas receitas antigas, a partir das quais se fabricam biscoitos, bolachas, compotas e licores que depois são distribuídos pela ilha. O Celeiro da Terra produz ainda bordados a partir dos desenhos tradicionais e de pontos antigos que hoje continuam a enriquecer os enxovais da casa. A paisagem deste concelho é deslumbrante, sobretudo no seu arvoredo, ainda muito feito de plantas endémicas, agora semeadas de outras espécies trazidas pelos homens ao longo dos séculos. Assim, chegou aos nossos dias uma vegetação diversificada, exótica e perfeitamente integrada.
Para estimular o gosto pela natureza, os parques de merendas surgem por todo o concelho. Arranjados a preceito, estes locais são autênticos jardins onde abundam flores e árvores decorativas. O excepcional clima tem levado os serviços florestais a dedicarem especial atenção a este concelho. Estamos no Parque de Água Retorta, o mais jovem de todos. Locais como este são de extraordinária importância para a tomada de consciência ambiental e, ao mesmo tempo, testemunho da importância que os açorianos atribuem aos seus jardins e florestas. A grande aposta na agropecuária encheu as ilhas de verdes, pequenos pastos que alimentam o gado malhado de preto e branco, na sua maioria de raça Holstein. Os Açores profundos, mais afastados das faixas de betão das estradas, estão aqui, ainda quase inteiros, na freguesia de Água Retorta. A freguesia das Furnas é a mais conhecida do concelho pela sua beleza fora do comum. Aqui o escâncaro vulcânico projeta-se à superfície e faz-nos descortinar um pouco da combustão da terra nestas bocas ferventes que os locais chamam de caldeiras. A visão do fumo e o cheiro ligeiramente enxofrado transportam-nos para um texto do escritor Álamo de Oliveira. Pairam sobre as ilhas dos Açores os mistérios da sua origem vulcânica. Envolvem-nas os fumos lendários da Atlântida perdida sob as profundezas das águas do mar e da memória. Estamos na terra do fogo e da água, o local onde esta ferve e depois logo ao lado corre fresca e fria, deixando, porém, a misteriosa lembrança do fogo nas paredes vermelhas que tinge ao escorrer. Águas gasosas de sabor exótico e inesquecível. Algumas com propriedades terapêuticas que fazem das Furnas um dos centros termais mais importantes da Europa. O termalismo foi uma atividade muito praticada no século XIX, que recomeça a estar na moda nos nossos dias, marcados pelo stress da vida agitada. Este é o atual edifício das termas, onde é possível obter tratamento para diversas doenças, sobretudo de origem reumatoide, mas também das vias respiratórias, da pele e outras. A freguesia aninha-se sobre o vale, parece recolhida no útero da terra. Nesta zona, o turismo é uma atividade antiga. Remonta ao século XVIII, quando as famílias ricas da cidade de Ponta Delgada, situada a cerca de 50 km para o oriente, no lado sul da ilha, começaram a edificar nas Furnas as suas casas de veraneio. Anexo ao hotel, uma das unidades hoteleiras mais antigas da ilha, está o Parque Terra Nostra, um jardim feito de plantas exóticas e árvores raras. Plantado no século XVIII pelo inglês Thomas Hicking, muito ao estilo dos parques românticos, com os seus caminhos irregulares que contrastam com as largas alamedas plantadas de árvores de grande porte. A principal atração do parque, porém, é esta piscina de água férrea e quente, proveniente de uma nascente própria. É surpreendente e agradável tomar um banho revigorante e deixar-se massajar pela água que corre em grande caudal da antiga fonte de pedra.
Na zona das Queimadas foi construído um parque de campismo que dispõe de 100 lugares e está equipado com infraestruturas necessárias a esta prática. Situado em cima do Vale das Furnas, muito próximo da lagoa, fica o campo de golfe mais antigo da ilha. Originalmente com 9 buracos, foi projetado pelo inglês Mackenzie Ross. Em 1990, sofreu uma ampliação e conta agora com 18 buracos. Os trabalhos tiveram a cargo de designers ingleses que se mantiveram fiéis ao estilo original. Nas Furnas, as surpresas não acabam nunca. E, portanto, é agora a altura de nos deslocarmos para as margens da sua lagoa e vermos como se faz o cozido das caldeiras, também elas aqui ferventes, emprestando o seu calor à terra e tornando-o capaz de cozinhar a carne e os outros ingredientes que compõem o prato talvez mais exótico da gastronomia açoriana. O cozido pode ser saboreado nos diferentes restaurantes da freguesia, mas é sempre agradável fazê-lo ao ar livre, aproveitando as margens que circundam a lagoa. Não podemos ir às Furnas sem provarmos os bolos lêvedos, outra iguaria típica da gastronomia fornense. Parecem pequenos pães achatados e são confeccionados a partir de uma massa preparada com farinha, leite, ovos e açúcar. Ao visitar a Lagoa das Furnas, a nossa atenção desperta para esta pequena ermida de estilo neogótico. Foi mandada erigir no século XIX por um ilustre micaelense, José do Canto. Este é um local privilegiado para algumas práticas desportivas, como o remo e a canoagem. Os que preferem a equitação ou apenas o desfrute da paisagem podem fazê-lo de charrete, um transporte romântico que sugere o modo de locomoção dos antigos veraneantes dos séculos XVIII e XIX. Estamos nas águas quentes, aonde fica a Poça da Beija, um jacuzzi natural de poder relaxante. Para baixo, a ribeira estende-se, percorre a freguesia e, algures já fora do vale, junta-se ao mar. Nas suas margens mornas e aciduladas, crescem as grandes folhas de inhames, que projetam as suas sombras sobre a paisagem. Trata-se de um tubérculo grosso e carnudo revestido de uma casca castanha. Depois de cozido durante várias horas, é servido como acompanhante dos mais variados pratos de carne, enchidos ou peixe. Uma cultura também tradicional das Furnas era a produção de vinhos, que alimentava uma atividade artesanal próspera e muito conhecida em toda a ilha. Ainda hoje, é esta a ocupação do Sr. João Tavares, que desenvolve a sua atividade neste antigo moinho d'água. No mesmo edifício trabalha um outro artesão, construtor de galochas, o calçado mais popular das ilhas. Nos nossos dias, foram substituídas por sapatos mais modernos e práticos, mas elas são ainda imprescindíveis quando se trata de envergar o traje típico, hoje quase só confinado aos grupos folclóricos e etnográficos. A roda do moinho d'água demarca o início do parque plantado no antigo Vale das Murtas, propriedade privada
é, no entanto, franqueado durante alguns dias do ano a quem o deseja visitar. Foi edificado por Ernesto Canto no século XIX. A primavera é uma das estações do ano mais esplêndidas das Furnas. A umidade do vale rescende agora em flores. Nas Furnas, a procissão dos enfermos é a festa mais solene e mais marcante do calendário da freguesia. Ajudada pela beleza das flores que se estendem no chão e pela fé da gente que está habituada a pegar na mão de Deus. A festa da Páscoa tem raízes profundas nos Açores e é marcada por muitas procissões dos enfermos, dádiva do viático sagrado a todos aqueles que, doentes, não podem deslocar-se ao templo. O cheiro do incenso, que se evapora dos turíbulos agitados por meninos, vem agora juntar-se ao das flores desfolhadas para cobrir o chão à passagem do Divino. Uma outra freguesia emblemática do concelho da Povoação é a Ribeira Quente. Trata-se de um pequeno aglomerado de casas, uma aldeia de pescadores, com as suas vielas estreitas, onde as crianças têm ainda espaço para brincar em segurança. Herdeiro dos antigos sonhos de navegação por mares e terras desconhecidas, o Sr. José de Sousa constrói estas caravelas de madeira e pano. Aqui temos um barco de boca aberta, o São Paulo, que recorda a pesca artesanal, a atividade emblemática da Ribeira Quente. Junto ao mar, uma marginal construída há pouco tempo e um porto recém-inaugurado, aspiração antiga dos pescadores do local, só tardiamente satisfeita. Com esta nova estrutura, vai ser possível o arranque de uma pesca industrial de características modernas. A praia da Ribeira Quente é muito procurada pelos banhistas de toda a ilha. Chama-se Praia do Fogo e recebeu este nome porque em algumas partes as águas são mais quentes devido à atividade vulcânica submarina que se registra no local. Mas o calor humano aquece muito particularmente esta praia da Ribeira Quente, a quando da festa do Chicharro. Nessa ocasião, toda a freguesia ganha um movimento diferente. E a habitual tranquilidade dá lugar ao frenesim de longas noites de música. Depois desta agitação, tudo volta ao normal. E a Ribeira Quente volta-se novamente para a sua natural vocação, o turismo, que aqui reveste-se de características rurais, mas pode ser também uma aventura marítima. Para o homem açoriano, o mar sempre foi espaço de odisseias e de lutas, desde o tempo em que as baleias não eram animais de contemplação. Hoje, a observação dos cetáceos passou a ser outra forma de lidar com o mar. No entanto, o mar continua a ser o outro pedaço de terra aonde o homem ainda luta para ganhar o pão. Então, em todos os dias de bom tempo, regressam ao porto embarcações carregadas de peixe fresco, cozidio, pronto para ser apresentado nos restaurantes locais. Aqui, para além dos diversos pratos de peixe, existe a oportunidade de se saborear
o mais afamado marisco regional, as lapas, que grelhadas poderão proporcionar o início de um excelente banquete ou de um serão cheio de agradáveis paladares. No final do dia, o sol mergulha no mar. A faina acalma-se. O silêncio começa a tomar conta do lugar. O entardecer encerra mais um dia da gente que vive sobre o mar. O concelho de povoação adormece ao som do oceano, espumando-se na rocha negra.